Já estamos de volta e aqui ao meu lado, a doutora Diana Dari, com quem eu vou conversar. Hoje nós vamos abordar um tema que seria muito importante que você ficasse atento com as informações da doutora. Doutora, boa noite, é um grande prazer ter você aqui outra vez. Prazer meu, João. Hoje eu gostaria que a gente falasse sobre o narcisismo. Sim. E agora eu vou perguntar para você o que significa o narcisismo. João, boa noite, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. É uma honra participar do teu programa. Eu que lhe agradeço. Narcisismo, ele vem de uma mitologia grega. Narciso vem da palavra originária de narco, que significa entorpecer. Por isso que chamamos de narcóticos, né? Os narcos significam que são elementos que entorpecem. Então Narciso era um homem muito belo, que se achava muito belo e que brincava muito com as outras ninfetas com sua beleza. E um belo dia, Eco, que era muito tagarela, ela falava muito, ela foi amaldiçoada que tudo que ela falaria virasse um eco. Então ela caminha junto com o Narciso e tudo que ele fala, ela repete. E com o passar do tempo ele se achava tão belo que, se olhando no lago, ele se apaixona por ele mesmo. E tem duas versões, tem duas versões. Uma ele vira uma pedra e outro ele se afoga dentro do lago, por tão belo que ele se acha. Então a palavra narcisismo, o narcísio, vem realmente da mitologia grega. Né? Então o que significa isso, uma pessoa narcísica? O narcísico é aquele que se acha ou bom demais, ou belo demais, ou coitado demais. Na psicanálise tem essas duas visões, ou você se engrandece através da vitimização, ou você se engrandece através do belo, ou do amor. Eu ia te perguntar justamente isso, como que a psicanálise interpreta o narcisismo? Pois é, a psicanálise ela não vê o narcisismo como uma coisa tão ruim. Existe o lado bom, todos nós somos um pouco narcisistas, né? Todos nós queremos massagear o nosso ego, ver elogios, então isso faz bem pra gente. Um pouco de narcisismo é bom porque tem muito a ver também com o quê? Com a autoestima, né? Como falamos em outro programa. Então ser um pouco narcísico, numa dose, normal. É normal e é bom até, isso ajuda no ego. Agora, quando não é bom, é quando a pessoa fala em demasia de si mesmo. Ele se vangloria demais, ele se acha que ele é bom demais, ou ele se acha ruim demais. Então a psicanálise, ela vê esses dois lados como sendo ou uma coisa muito positiva ou uma coisa muito negativa também. Mas um pouco de narcisismo é bom. Mas assim, numa visão mais ampla, eu acredito que isso é prejudicial, não é? Quando você não consegue lidar com o outro, porque você tem problemas mais do que o resto do mundo, ou porque você é melhor do que o resto do mundo, lógico que isso vai criar um grande problema. Inclusive tem casos até onde a pessoa vai entrar numa patologia, uma personalidade narcísica. Olha que interessante analisar, né? Percebemos que tem pessoas famosas, belas, mas tem dificuldades de manter um relacionamento duradouro. Sim. Tem alguma coisa a ver, doutora? Muito bom, tudo a ver, exatamente isso. Esses grandes casamentos faraônicos, às vezes em castelos, né? Onde a mídia, ela explora bastante essas personalidades muito famosas, essas beldades, né? E de repente você vê que em meses o casamento termina. Né? Ou então, em mídias está aquela pessoa muito frequentemente nas revistas, na televisão, e daqui a pouco ela já está com outra pessoa. Mas você já está vendo uma coisa, na outra edição já é diferente. Por quê? Porque, na verdade, o narcisista, ele tem uma dificuldade de se relacionar com o outro, porque o outro nunca suficientemente bom para ele. Seja no intelecto ou na beleza, ele tem a certeza, como o conto fala do Narciso, que ninguém vai chegar aos pés dele ou dela. E aí a gente vê esses... porque aí nós estamos falando de dois universos, né? Isso. Tanto o masculino quanto o feminino. Exatamente, todos dois. Não tem quem é mais e quem é menos. E como a psicanálise pode ajudar? Poxa, essa é uma pergunta difícil, João. Porque, na verdade, um paciente narcisista não vai ao consultório. Por quê? Porque ele vai se achar tão superior à terapeuta que ele não vai visitar.
Então, só se esse narcisismo prejudicar-lhe muito nas relações, há uma repetição frequente, talvez, bom, tem uma coisa errada. Ele venha perceber. Aí ele venha perceber se o narcisismo dele, realmente ele perceber que está prejudicando ele nas relações. Se não, é muito difícil o narcisista procurar uma terapia. É mesmo. É. Olha que engraçado, né? Mas é bom você ficar aí atento aos sinais, porque não dá também para viver assim por todo o tempo. Até tem uma frase que eu digo muito, que nós temos o poder de enganar algumas pessoas por algum tempo, mas somos incapazes de enganar todas as pessoas por todo o tempo. Então é bom a gente ficar ligado nisso. Eu conversei com a doutora Diana Dari. Doutora, muitíssimo obrigado por ter, cedido o seu tempo mais uma vez para ficar comigo. Um prazer. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto em um minutinho. Até já.